Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz e que a alegria seja permanente em seu viver. Hoje, nosso tema aqui no canal Em Busca é Novas Teorias Políticas no século XIX. O nosso objetivo é entender como as ideias e as ideologias vão surgindo de acordo com o processo de modernização, ou seja, processo de industrialização e urbanização. O século XIX marca o início da industrialização e da urbanização na Europa. Com isso, uma variedade de novas ideias e ideologias surge ao lado de novas doutrinas sociais e políticas. De um lado, ou de um modo geral, para explicar o sistema econômico e a própria dominação de classe em vários campos da sociedade. Entre as novas teorias políticas, podemos citar o liberalismo, o socialismo utópico, o socialismo científico, o anarquismo e a doutrina social cristã. Nesse contexto, vamos analisar cada teoria política e seus principais aspectos. O século XIX foi marcado pelos impactos das chamadas revoluções liberais. Nesse sentido, o capitalismo, por meio da burguesia detentora dos meios de produção, elaborou o liberalismo, que deu sustentação política, econômica e social ao sistema capitalista. O liberalismo, segundo fontes diversas, se define como uma filosofia política e moral baseada na liberdade e na igualdade perante a lei. Entre suas principais características estão a propriedade privada, a liberdade do comércio, a liberdade de expressão, a livre iniciativa, a igualdade jurídica, os governos constitucionais e, por último, o voto censitário. Entre os principais representantes do liberalismo, tanto econômico quanto político, quanto social, estão Adam Smith, John Locke, Jean Baptiste, Thomas Malthus, David Ricardo, Voltaire e Montesquieu. No sentido geral, a crença no livre mercado é a grande unidade do liberalismo. Porém, existem outras crenças, como, por exemplo, o justnaturalismo, o utilitarismo e o progresso, que deu certa unidade ao conceito de liberalismo em todo o mundo. Segundo Aquino, foi neste contexto que também surge o chamado socialismo utópico, que pode ser definido como uma corrente filosófica descrita com uma visão e um contorno para um tipo de sociedade ideal, imaginária ou futurista, com o ideal positivo sendo a principal razão mover a sociedade em direção ao mundo futuro, ao mundo da igualdade. No socialismo utópico, existe uma crença entre os utópicos que a implantação de um sistema socialista ocorreria de forma lenta e gradual, estruturada no pacifismo, inclusive na boa vontade da própria burguesia. Segundo Robert Owen, o socialismo utópico era baseado em dois pilares. O primeiro, ninguém é responsável por sua vontade e suas próprias ações, pois todo seu caráter é formado independentemente de si mesmo. As pessoas são produtos de sua hereditariedade e ambiente, daí o seu apoio à educação e à reforma trabalhista. Entre os seus representantes, situa Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc e Robert Howell. Na visão de Ronaldo Waifas, o socialismo científico, ou a teoria marxista, surgiu como resposta à ideologia burguesa, diante da exploração do trabalho e do trabalhador. Nesse momento da história, o trabalhador era bastante explorado pelas leis, pela exploração em si e pelo processo organizacional da fábrica.
Numa visão mais abrangente, o socialismo científico, enquanto filosofia política, social e econômica, abrange uma gama de sistema caracterizado pela propriedade social dos meios de produção. O socialismo inclui um conjunto de teoria política e um movimento associado à doutrina do proletariado, ou seja, do trabalhador. No socialismo, a propriedade é social, é estatal e, por isso, deve ser pública, coletiva, cooperativa ou patrimonial. Nesse sentido, entre os seus representantes, nós temos a figura de Karl Marx e Friedrich Engels, que vão escrever em 1848 o Manifesto Comunista. Assim, eles vão desenvolver a teoria socialista, partindo da análise crítica e científica do próprio capitalismo. Ao contrário dos utópicos, Marx e Engels não se preocuparam em pensar como seria uma sociedade ideal. Ainda no século XIX, como fruto da modernidade, surgiu o anarquismo enquanto ideologia sistêmica. O anarquismo pode ser definido como uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, o famoso autogoverno ou autogestão, seja no sentido político, no sentido econômico, no sentido cultural e principalmente no sentido social. Nada de hierarquia, nada de impostos, nada de Estado, tanto no sentido capitalista como no sentido socialista. Nada de instituições, nada de racismo ou de patriarcado. No fundo, os anarquistas defendem a socialização da propriedade dos meios de produção como um aspecto central na defesa da autogestão, do autogoverno. Isso implicaria, basicamente, a coletivização das máquinas, das terras, das ferramentas, das tecnologias, das instalações elétricas e assim por diante, e também dos meios de produção e matérias-primas. Segundo a literatura, nesse contexto de novas teorias, novas elaborações políticas, vai surgir no seio da Igreja Católica, no século XIX, por meio do Papa Pio IX e de Leão XIII, a Igreja interagindo com as mudanças sociais, culturais, políticas e se mostrando preocupada com a exploração e a desigualdade crescente na Europa, buscou estabelecer a chamada doutrina social cristã. No fundo, a doutrina apresenta 5 princípios a saber: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da subsidiariedade, o princípio da solidariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Desse modo, a finalidade da doutrina social da Igreja é levar os homens a se corresponderem com auxílio também da reflexão racional e das ciências humanas, a sua vocação de construtores e responsável pela sociedade terrena. Enfim, é possível afirmar que no século XIX é um seio de mudança, de novos métodos, de novas teorias, de novas metodologias e que, em sua dimensão clássica, vai herdar um conjunto de novas teorias políticas e sociais que ainda hoje se sustenta enquanto prática política e ideologia social. É isso aí, muito tem-se para discutir com relação às novas teorias dentro do contexto social para que possamos caminhar tanto na questão do amor ao próximo como na questão do entendimento que a sociedade em si precisa de ajuda, precisa de unidade, precisa de organização e somente as teorias políticas podem dar uma melhor organização, tanto no sentido do capitalismo quanto do socialismo. E caminhamos nesse sentido. Dê um joinha e até mais.